Boa noite, meninas. Não preciso falar da alegria, né, de estar aqui com vocês, ver gente tão querida, de tantos lugares diferentes. E pedimos ao Senhor que nos ensine a ser aquilo que nós ouvimos ainda há pouco, né? A ser como Deus requer de nós. É uma tarefa difícil, né? Quando a gente olha com sinceridade para a gente mesmo, a gente vê como que a gente está longe de tudo aquilo que a gente precisa ser, né? O tema que me pediram para agora de noite é não caluniadoras, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o que o 9º mandamento nos fala, como é que nós devemos nos portar à luz da palavra de Deus e à luz do ensino de não sermos maldizentes, como isso tem afetado a nossa vida como crentes, como mulheres que amam ao Senhor e que precisam mudar algumas vezes, né, de posicionamento. Então a gente vai tentar terminar o que eu planejei para hoje. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente vai falar nesse tema. E se os nossos pensamentos fossem publicados? Será que tudo que a gente pensa... Não, né? Não, essa resposta é clara, né? Se tudo que a gente pensa acerca dos outros pudesse ser publicado, como é que nós ficaríamos, né? Será que seria lícito as pessoas saberem o que a gente pensa, principalmente delas, né? E pior do que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Outra coisa que a gente tem visto é que esse é um assunto que tem sido muito pouco tratado. A gente ouve pouco nas igrejas se falar sobre isso. A gente vê, eu garanto que vocês já viram muitos casos, talvez, de disciplina bíblica, né, na igreja de vocês, disciplina eclesiástica na igreja de vocês, por causa de adultério, né, ou talvez por causa de, sei lá, roubo. Mas é difícil a gente ver um caso de disciplina bíblica porque a pessoa é maldizente, porque a pessoa fala mal. Né? É um assunto que realmente é um assunto pouco falado, até entre nós mesmos, até no nosso meio, mulheres. Pelo contrário, muitas vezes nós somos aquelas que usamos a nossa língua para difamar mais do que para construir. E a Bíblia em Provérbios, abra comigo 6, de 6 a 19, ela nos faz uma advertência muito séria com relação a isso. Não obstante ser um tema pouco tratado, não obstante a gente não ligar muito para esse assunto, não obstante a gente achar que é um pecado de menor monta, né? Não é um pecado tão sério assim. Pecado sério, né, é adultério, é prostituição, é fornicação, isso é pecado sério. Né? A gente acha isso. Né? Não obstante a gente pensar dessa forma, a Bíblia diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece ou odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. E quais são essas 6 coisas que o Senhor odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia isso. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Só que quando a gente ouve isso, a gente precisa lembrar do que está ali. Minha língua reflete o meu coração. Aquele pecado que eu exponho é um pecado que eu vivo dentro de mim. A minha língua ela vai apenas demonstrar aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou pensando. Né? O coração da gente é mau, né? O nosso coração ele é enganoso, ele é tendente ao mal. Né? Então, quando a gente tem problema com a língua, a gente não deve se preocupar pura e exclusivamente com aquilo que é exteriorizado, mas com o que nos levou a isso. Né? Marcos 7, de 20 a 23, Jesus dizia que não era aquilo que entrava que contaminava o homem, né? Mas aquilo que saía de dentro do coração humano, porque de dentro do coração do homem é que procede maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, né? É de dentro do nosso coração. É por isso
que, como já foi falado aqui hoje à noite, nós temos como medir o quão crentes nós somos através daquilo que nós expressamos, né? Através daquilo que nós vivemos, né? A nossa fé é uma fé palpável, uma fé tangível, é uma fé que se evidencia no dia a dia, né? Porque se não for assim, nós estamos vivendo uma fé fingida. É isso que Tiago, capítulo 1, verso 26 diz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, quando a gente acha que a gente é crente pra chuchu, mas a nossa língua não é controlada, não é domada, a gente pode estar enganando a nós mesmas, né? A gente vai ler vários textos de Provérbios, e se você quiser abrir rapidinho comigo, mas a gente vai passar rápido porque tem muito texto. Provérbios 14, 33 diz assim: no coração prudente repousa a sabedoria, mas o que há no coração do insensato vem a lume, vem à tona, né? Então, uma hora ou outra, a minha língua vai expressar aquilo que está dentro do meu coração. Provérbios 15, versículo 2 diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Não tem como a gente se esconder, né? Não tem como a gente fazer uma profissão de fé falsa, tentando esconder aquilo que está dentro do nosso coração, porque a gente se trai, né? Porque a nossa língua ela vai nos denunciar. E aí agora a gente vai olhar um pouquinho para o 9º mandamento. Eu vou botar ali para vocês lerem comigo. Eu não sei quantas de vocês conhecem o Catecismo Maior de Westminster. É um dos documentos, um dos símbolos de fé da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Eles não trouxeram hoje, então eu não posso mostrar para vocês, mas amanhã eu vou trazer para vocês verem a edição comentada, que é a que a gente vai utilizar muito aqui hoje, da editora Os Puritanos, porque quando a gente vai estudar os 10 mandamentos ali, né, ele vai destrinchando, o Catecismo Maior vai destrinchando tudo aquilo que são os nossos deveres quanto aos mandamentos e aquilo que nos é proibido por esses mandamentos, né? Eu tenho brincado, na nossa igreja a gente está estudando já há algum tempo os 10 mandamentos pelo Catecismo Maior, e eu tenho brincado com as meninas com quem eu converso que a gente se acha muito crente, até parar para estudar os 10 mandamentos de forma minuciosa. Aí dá desespero, de verdade. Aí você tem que correr para a cruz e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque assim, en passant, a gente acha que está tudo muito bem, né? Não matarás, nunca fiz. Não adulterarás, nunca, jamais. Não cobiçar, nem tanto. E você vai indo a grosso modo, não tomar o nome de Deus em vão. A gente está há meses lá na igreja estudando sobre o 3º mandamento, há meses. E a gente acha que não tomar o nome de Deus em vão é só não dizer: ai meu Deus do céu. É tão mais do que isso que dá desespero. E quando a gente vai estudar o 9º mandamento, são coisas que a gente fica assim: Senhor, misericórdia, né? Porque não tem como a gente obedecer a palavra de Deus se não for a graça de Deus sobre nós. Agora, como nós ouvimos agora há pouco, para obedecer a palavra de Deus nós precisamos conhecê-la. Porque se nós não conhecemos o que é exigido de nós, como é que nós podemos obedecer, né? Então, nós precisamos estudar. Então, o Catecismo Maior de Westminster é um bom instrumento, se você ainda não conhece, para você estudar no seu culto doméstico, no seu culto familiar, para você sugerir que seu pastor estude com vocês na igreja de vocês. E eu vou ler com vocês a pergunta de número 144, que diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? E se você puder, acompanha ali comigo. Eu vou ler rapidamente. Os deveres exigidos no 9º mandamento são: preservar e promover a verdade entre os homens, preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria, evidenciar e defender a verdade, falar a verdade e somente a verdade,
de coração, sincera, livre, clara, plenamente em questões de juízo e justiça em todos os demais casos, sejam quais fores. Estimar caridosamente nossos semelhantes, amar, desejar, regozijar-se na sua boa reputação, entristecer-se por suas fraquezas e encobri-las, reconhecer desinteressadamente seus dons e graças, defendendo a sua inocência, acolher prontamente as informações bendizentes a seu respeito e resistir às informações maldizentes, desencorajar boateiros, aduladores e difamadores, prezar pela e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la quando necessário, cumprir as promessas lícitas, buscar e praticar tudo que for verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. E com essa leitura a gente podia ir para casa hoje, né? Com bastante dor de cabeça. Porque ele cita aqui muitas coisas que a gente realmente não faz, ou que a gente faz ao contrário. Mas como no modelo do Catecismo Maior, quando ele expõe os 10 mandamentos, eles colocam o que você não deve fazer e aquilo que você precisa fazer para cumprir os 10 mandamentos, né? No caso aqui, para cumprir o novo mandamento, a gente lê os deveres que nos são exigidos. Em contrapartida, existem os pecados que são proibidos no 9º mandamento. Então, a pergunta 145 fala assim: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar firmas, suprimir a verdade, silenciar indevidamente em uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade clama a repreensão de nossa parte ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar em verdade, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar, temerar e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira mais intenções e palavras e atos dos outros, adular e vangloriar, elogiar ou apreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamentos ou palavras, negar os dons e as graças de Deus, agravar faltas menores, encobrir, desculpar e atenuar os pecados quando são chamados a uma confissão franca, descobrir desnecessariamente a fraqueza dos outros e levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus, tapar ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou a tristeza pelo crédito merecido de outros, prejudicar, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama ou vão impedir em outras pessoas tais coisas até onde nós pudermos. E aí eu escolhi alguns temas para a gente falar aqui hoje, porque a gente tem alguns minutos. Eu separei apenas alguns e a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre cada um deles. Deu para perceber que dá para a gente se debruçar nisso aqui durante muito tempo. Cada sentençazinha dessa aqui, para a gente olhar e refletir se nós estamos caindo em um desses pontos aqui e pecando contra o Senhor e quebrando o 9º mandamento, né? Dá para perceber quanta coisa eles pontuam aqui. E a primeira que eu queria falar com vocês é sobre preservar e promover o bom nome do meu irmão. Uma coisa que a gente precisa entender é que o bom nome é uma coisa que leva tempo para se construir, não é verdade? E é o bem mais valioso que um homem pode ter, é o seu bom nome. Provérbios 21, verso 1 fala isso. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, é uma coisa muito séria quando você tenta derrubar o bom nome de um irmão.
Talvez a gente faça isso por vários motivos, esse é um convite bom para nós, avaliarmos o nosso coração, avaliarmos o porquê, muitas vezes nós temos prazer não em preservar e promover o bom nome do irmão, mas em derrubá-lo. Talvez a gente não tolere ver o bom nome do nosso irmão ser promovido, talvez isso nos cause inveja, talvez a gente não goste quando falam bem de alguém perto da gente, não falam da gente, mas falam daquela pessoa. Poxa, mas será que não está vendo que eu estou aqui? Né? Mas será que não está vendo que eu também faço isso? Fulana faz um bolo delicioso. Fala isso nas minhas barbas e não elogia o meu bolo? Né? Então eu não fico feliz. Eu não promovo o bom... Isso em pequenos detalhes, mas também em coisas grandes. Né? Eu não promovo o bom nome do meu irmão, mas pelo contrário, eu fico doída quando isso acontece, quando alguém faz isso. Outro ponto que o catecismo fala é sobre entristecer-se por suas fraquezas. É dever nosso nos entristecer pelo pecado dos nossos irmãos. Quando nós não nos entristecemos e, ao contrário, nós nos alegramos ou sentimos uma satisfaçãozinha. Gente, eu estou falando de coisas aqui que são coisas muito subjetivas, tá? E muitas vezes muito escondidas dentro do nosso coração, que nem a gente percebe, mas que acontecem. Né? Às vezes você, por exemplo, tem a notícia de um irmão que caiu em pecado e às vezes você se ensoberbece por isso, porque eu penso assim, uau, eu jamais faria isso, que pecado bobo que fulana caiu, jamais eu faria isso. O que é isso? É soberba, né? Eu estou deixando de me entristecer pelo pecado e pela fraqueza da minha irmã, mas eu estou me sentindo melhor do que ela, porque eu não tenho esse pecado. Ok, eu posso não ter esse, mas eu tenho muitos outros, né? Parece que nós nos esquecemos de onde é que nós viemos, parece que nós esquecemos quem é que nos cobre, né? Que é o sangue de Cristo, né? Parece que nós nos esquecemos por que é que nós temos acesso a Deus, né? Que é através do nosso mediador. Talvez a gente deixe de se entristecer pela fraqueza do nosso irmão, porque a gente aconselhou e ele não ouviu. E aí vem a lapada e a gente diz, tá vendo? Eu disse. Esse é um sentimento contra o qual as mulheres dos pastores têm que lutar muito, né? Porque você vê o seu marido, vai no gabinete, vai visitar, aconselha, e diz, minha filha, meu filho, vá por aqui, vá por ali. E o cabeçador diz que não, né, eu sei o que eu faço. E aí ele cai. Qual é a atitude do nosso coração? Né? É nos entristecer por causa do pecado dele, ou é simplesmente dizer, tá vendo? Bem feito, foi avisado. Né? Então a gente tem que ter cuidado, às vezes a gente não fala. E muitas das coisas que a gente vai dizer aqui, muitas delas são passadas só dentro do nosso coração. A gente não ousa falar, mas a gente pensa. O Johannes Gerhardus Voss, que é quem comenta o Catecismo Maior, né, esse comentado que eu falei para vocês da editora Os Puritanos, ele diz assim, muitos dos crentes que certamente ficariam envergonhados de se regozijar abertamente pela iniquidade praticada por outros, não obstante cometeriam esse pecado de outras maneiras. Uma maledicênciazinha sobre o pecado dos outros, mais a alegação de estarem muito escandalizados pelo mal feito, tendo, contudo, a grande e óbvia satisfação em comentá-las. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente sabe que um irmão tem uma fraqueza ou quando o irmão caiu em pecado. Porque, às vezes, a título de dizer o quanto escandalizadas nós estamos ou quanto aborrecidas pelo prejuízo ao reino de Deus, nós lá dentro, bem escondidinha, tem uma satisfação em dizer isso. Outros que se envergonhariam de fazer isso abertamente terão em seus corações o secreto contentamento de se regozijarem na ignomínia e na desonra de outros. Quando fazemos isso, nós quebramos o 9º mandamento. Outra exigência do 9º mandamento, encobrir as fraquezas dos nossos irmãos, nos entristecer pelas suas fraquezas
e encobrir as suas fraquezas. Provérbios 17:9 diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. É óbvio que quando o catecismo fala sobre encobrir as fraquezas do nosso irmão, não está falando de ocultar pecado, não é isso, tá? E aí o Gerard dos Vos, ele vai falar uma coisa muito interessante. Quando é que eu tomo conhecimento do pecado de alguém e o que eu devo fazer com essa informação? O que eu tenho que fazer? Ele diz o seguinte, acompanha aí comigo. A ocultação da verdade é sempre um pecado? Não. Às vezes temos o dever de ocultar algo daqueles que não têm o direito de conhecer. Ocultar a verdade é um pecado quando escondemos algo daqueles que têm o direito de conhecer, entende a diferença? Então, encobrir as fraquezas dos nossos irmãos não é você saber que um irmão está em pecado e você não ir conversar com ele, não ir levar às autoridades da sua igreja, não ir conversar com seu pastor, ou seguindo os passos de Mateus 18, né? E conversar com a pessoa, e depois levar uma testemunha, e depois levar à igreja. Não é isso. É quando você não tem nada a ver com o assunto e você está falando com pessoas que também não têm nada a ver com o assunto. Isso é quebra do 9º mandamento. Você está deixando de encobrir as fraquezas do seu irmão. Mas quando você leva isso às autoridades competentes, ok, isso não é quebra do 9º mandamento, né? E aí você tem que se perguntar, quem são as pessoas que têm que saber do pecado do meu irmão? As pessoas interessadas, diretamente, o seu pastor, o conselho da sua igreja, e ponto. Ninguém mais precisa saber, né? Quando a gente faz isso, a gente está se metendo num assunto que não é nosso. A gente está se metendo em assunto alheio. Provérbios 26:17 vai dizer, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Aí o catecismo continua. É sempre errado falar o que sabemos dos malfeitos dos outros? Não. Temos o dever de reportar os malfeitos às autoridades devidas. Se sabemos que uma criança está roubando e destruindo uma propriedade, temos o dever de informar aos pais da criança. O problema é que a gente não faz isso. O problema é que a gente sabe que as crianças da nossa igreja estão aprontando e a gente não tem coragem de chegar na mãe dela, no pai dela e falar, olha, tá ruim. Mas a gente faz isso com as outras irmãs da igreja. Vocês estão vendo como é que tentando resolver um problema, ao invés de a gente ir pelo caminho correto, a gente vai pelo pior caminho? E a gente peca? Então, ao invés de a gente falar com os pais da criança, ao invés de a gente levar o assunto às autoridades, a gente vai fazer o quê? Comentar no grupo do WhatsApp que aquela mãe não está. A gente vai comentar com as mulheres da igreja quando ela não estiver. No caso de delitos graves cometidos por membros da igreja, devemos levar o caso aos oficiais da igreja, que têm autoridade para tratar com o transgressor. Se a lei do país for quebrada, ou se for um caso de certa gravidade, como o cometimento de um crime, temos o dever de levá-lo ao conhecimento das autoridades. Relatar um assunto às pessoas com autoridade sobre o caso não é considerado como espalhar boatos e rumores. Em tais casos, o motivo envolvido não é a fofoca, nem um deleite pecaminoso em espalhar os erros de outrem, mas o desejo legítimo de que a malfeitoria seja estancada e a justiça realizada. Certo? Então, a exigência de se encobrir a fraqueza dos nossos irmãos visa também tratar o nosso senso de justiça e mérito próprio. É outro aspecto que o catecismo vai abordar. Quando nós somos proibidos de mostrar a fraqueza dos outros, é também para a gente cuidar do nosso próprio coração, para que a gente mesmo não se sinta muito cheia de nós mesmas, muito cheia de méritos em fazer isso. Olha o que o catecismo fala. O Gerardos fala. Descobrir desnecessariamente as fraquezas é como o catecismo descreve aquilo que denominamos comumente de fofocar das falhas e defeitos dos outros. As pessoas transigem com esses boatos porque lhes dão a sensação de justiça própria e de consolo com os deslizes dos outros. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu tenho prazer em contar para os outros o quanto a minha irmã é ruim, eu estou mostrando para eles o quanto ela é ruim, em contrapartida do quanto eu sou boa. Porque ela é ruim.
mas eu não faço isso que ela faz. Então, isso é um sentimento... Eu não estou dizendo que a gente pensa isso. A gente não é tão maquiavélica assim. Mas, muitas vezes, esse pode ser um sentimento que a gente tem e a gente sequer percebe. Esse é um hábito errado. Primeiro, porque procede de um orgulho que justifica a si mesmo. Segundo, porque é o contrário ao verdadeiro amor pelo próximo. E o amor que deveria nos deixar triste por ele fazer alguma coisa errada. Terceiro, porque inclina-se a cometer uma injustiça para com a pessoa que errou. Pois na medida em que é repassado de uma pessoa para outra, o boato cresce e sofre exageros até que o malfeito é descrito de maneira totalmente desproporcionada aos fatos reais que o causaram. E isso é muito triste, já diz o velho ditado popular, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. É muito engraçado você perceber isso. Você ouvir a mesma história depois de 10 pessoas diferentes contarem essa história. Cada um vai achar que ouviu um negócio, vai pensar que aquilo foi verdade, vai acrescentar como se fosse. Então, essas coisas vão sendo modificadas à medida que passa de boca em boca. E o objetivo, a gente vai ver isso daqui a pouco, o objetivo do 9º mandamento é estabelecer a verdade. Então, quando eu conto alguma coisa para uma pessoa sobre outra, eu tenho que lembrar primeiro que eu não sei todos os detalhes. Eu não estava lá, eu não vi, eu não tenho conhecimento de causa, eu não sei tudo que envolveu aquela situação, mas eu sou rápida para falar sobre aquilo, para emitir juízo sobre aquilo, mesmo quando eu não tenho dados suficientes para isso. Vamos lá. Outra exigência: defender a inocência dos nossos irmãos. Essa é uma responsabilidade moral que nós temos diante de Deus e um dever com o nosso próximo, né? E o motivo está no âmago desse mandamento, que é estabelecer a verdade, né? Muitas vezes, alguma coisa é dita sobre a moral de uma pessoa que não está presente e a gente se cala. A gente não defende a inocência do nosso irmão, mesmo a gente sabendo. Olha como o nosso coração é mau, né? Mesmo a gente sabendo da história, às vezes a gente se delicia pelo rumo que a história está tomando, às vezes a gente se delicia porque alguém está se decepcionando com aquela pessoa, a gente fica feliz por isso. E a gente poderia dizer, não é bem assim a história. Não, aí você está interpretando mal, aí essa parte foi você que interpretou. Isso não é de todo verdade. A gente não tem, sei lá por que a gente faz isso, às vezes por maldade, às vezes por medo, às vezes por vergonha, né? Mas, de qualquer maneira, isso é verdade, é mentir contra a verdade ou não defender a inocência do nosso irmão. A gente está pecando contra ele, a gente está se silenciando pecaminosamente, né? Quantas vezes a gente já passou por essa situação de você conhecer de perto alguma irmã da igreja e você conhecer a luta dela com algum pecado, e você saber que ela está mudando, que ela está tentando mudar, que ela está caminhando para isso, e às vezes você está num grupo de irmãs e aí elas falam, poxa vida, fulana não muda mesmo, né? Não tem jeito não, menina. Aquela ali, tem jeito não. E você está ali, você está passiva, quieta. Você sabe que tem jeito. Você sabe que Deus está trabalhando na vida dela. Você sabe que ela tem se arrependido. Mas por motivos, sei lá quais, a gente não defende a inocência dos nossos irmãos. Então, o ponto central do 9º mandamento é defender a justiça e a verdade. Outra ordem para a gente: resistir a informações maldizentes. Pense num trem difícil. É isso aí. Porque às vezes a gente diz assim, eu não falo, mas adoro ouvir, né? Eu não costumo falar mal dos irmãos, mas eu sou rápida para acolher. No corpo da leitura do catecismo a gente viu isso, né? Acolher informações maldizentes, né? Maldizentes, essa palavra significa murmurar, sussurrar, falar mal, caluniar, fofoqueiro, mexeriqueiro. Né? Então, o nosso dever não é apenas não divulgar os pecados e defeitos dos nossos irmãos, mas também não acolher fofocas. Aí eu faço uma pergunta para você.
Você é muito procurada para que o povo faça fofoca? Se todo mundo tem muita liberdade para falar dos outros para você, é porque tem alguma coisa muito errada com você. Porque se a pessoa sabe que ela pode chegar para você e falar mal de qualquer irmão da igreja, se ela sabe disso, então é porque certamente você nunca disse a ela que você não gosta de receber informações maldizentes, né? Provérbios 18:8 diz que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 20:19 diz: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios 18:28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Em que lado a gente está? Né? A gente está do lado daquelas mulheres que propagam, que é difamador, né? Ou a gente está do lado daquelas que não aceitam receber difamação. Eu sei que isso não é uma coisa simples, né? Mas a gente precisa ser criteriosa. A gente precisa ser criteriosa. Eu sei que isso não é fácil, mas quer ver um jeito bom da gente fazer isso? Quando uma pessoa chegar para você e falar, menina, se alguém começa assim, você já para tudo que está fazendo, né? Já tem uma para te contar. Fala, conta. Só amanhã não. Amanhã não. Não posso dormir. Né? A gente precisa experimentar, desincentivar isso. E quando alguém fala, menina, olha, fulana aprontou, viu? Talvez a gente possa dizer, meu bolo está queimando, deixa correr lá, beijo, depois te ligo. Né? A gente pode começar desconversando. Porque eu sei que cada uma de vocês, eu espero que vocês não sejam assim, mas eu sei que cada uma de vocês conhecem pessoas que são assim, que vivem para isso. Né? Esse estudo não fala exatamente dessas, fala dessas também, mas fala de nós também. Que não vivemos disso, que não somos caluniadoras de plantão, mas que caímos, vez ou outra, nesse pecado, e muitas vezes nós acolhemos. Né? Então, se alguém chega para você e vai te dar uma informação que não te compete, a gente pode tentar escapulir disso, para não ser cúmplice. E se a pessoa não entender, porque tem umas que não entendem, né? Tem umas que você desconversa, desliga o WhatsApp, desliga o telefone e a pessoa está atrás de você porque ela quer te contar. Né? Então, se ela não entender, você pode ser clara para ela. Você pode dizer para ela, então, o assunto é com fulana? Por que você não trata com ela? Eu não posso fazer nada, eu não sou mãe dela. Né? Se for do meu filho, você pode falar para mim. Meu filho solteiro, né? Se é filho que ainda está debaixo da minha guarda, eu posso cuidar disso. Mas se não é, vai falar com ela. Né? A gente precisa aprender a ser cara de pau a esse ponto. Porque senão a gente está acolhendo. E aí a gente também está pecando. O Johannes diz assim, dar início deliberadamente a um falso rumor com o objetivo de prejudicar alguém ou de levar a cabo algum propósito injusto é tão mau e francamente maligno que quase não deveria ser necessário advertir os crentes em Cristo contra isso. Mas, uma vez começado por alguém, é muito fácil ajudar um boato a ir adiante. O pecado de ajudar um falso rumor a prevalecer pode ser cometido tanto consciente quanto inconscientemente. Podemos ou não perceber que o rumor é falso. Antes de ajudar a circular uma história que pode prejudicar ou privar alguém da justiça, deveríamos ter o cuidado de descobrir se é mesmo verdade. E mesmo sendo verdadeiro, não deveríamos repeti-lo desnecessariamente. Muitos e grandes males têm sido causados por pessoas bem intencionadas, prontas a acreditar e a repetir qualquer coisa que lhe chegue aos ouvidos, depreciando alguém. Esse hábito desleixado é contrário à justiça e ao amor pelo nosso próximo. Então, não é apenas os rumores falsos que nós devemos deixar de comentar, os verdadeiros também. Porque às vezes a gente diz assim, não, verdade é para ser dita, né? Dos outros, né? As nossas a gente quer bem quietinhas, né? Mas a gente acha que por ser verdade a gente tem o direito de repassar. E não tem.
O errado é quando as pessoas isentas de responsabilidade profissional para com essas questões dão avidamente as boas-vindas e se prontificam a ouvir relatos malignos sobre outras pessoas. Essa é uma das formas do pecado de alegrar-se com a injustiça, a qual o apóstolo Paulo declara ser contrário ao amor cristão. Então, quer um conselho? Resista à fofoca, desencoraja, desconversa, muda de assunto, não pergunta, não alimenta a chama. Então alguém vem, corre para você e diz: menina, a Vânia é terrível. E aí você não pergunta: sério? Por quê? Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Não incentiva. Então se ela diz: a Vânia é terrível, você diz: ah, nem tanto, a Vânia é um amor. Então, tchau, beijo. Né? Acabou o assunto. Mas a gente, por curiosidade, por maldade do nosso próprio coração, a gente quer puxar. E aí tem aquele joguinho, né, que a gente quer saber, mas a gente não quer que a pessoa perceba que a gente quer saber. Né? E a pessoa está doida para contar, mas também ela não quer contar tudo. Ela quer dar aquele ar piedoso. Né? Vamos orar. Menina, ora por fulana. Ora. Né? A gente tenta não parecer tão mal quanto a gente realmente é. Mas a gente é. Provérbios 26, 21 diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha é para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então, se a gente puder tirar o combustível dos fofoqueiros de plantão, a gente está prestando um grande serviço ao reino de Deus e à igreja de Cristo. Outro pecado descrito no 9º mandamento: falar a verdade inoportunamente. Essa é outra forma de pecar. Mesmo diante da verdade, muitas vezes nós podemos expor essa verdade sem proveito, sem necessidade. E aí eu vou contar uma experiência minha que aconteceu comigo. A gente, eu acho que já tinha até começado a estudar isso, e a gente estava conversando com os amigos da igreja, falando sobre uma moça que eles admiravam muito essa moça, o seu marido, e esse casal de amigos falando: poxa, eles são uma bênção, né? A forma como eles estão criando os filhos deles, que coisa linda e tal. Aí, do nada, assim, veio de dentro de mim uma informação que eu não tinha que dar. Ninguém me perguntou nada. E eu disse: pois é, menina, tu sabia que é o 2º casamento dela, né? Sério? Quando eu estava no dela, eu falei: por que eu disse isso? É uma verdade? É uma verdade. Inoportuna. Não houve maldade no meu coração. Depois eu fiquei me perguntando: por que eu fiz isso? Será que foi maldade? E me avaliando, eu falei: não foi maldade, foi desleixo mesmo. E aí aquelas pessoas ficaram assim, tipo: sério, que triste. Aí morreu o assunto. Eles nem continuaram falando bem da pessoa. E aí depois eu tive que chamá-los e pedir perdão a eles. Eu falei: me desculpa, é uma informação absolutamente inútil. Absolutamente inútil para vocês. Não promoveu o bem em momento nenhum. Não promoveu o bem deles, não promoveu o teu bem, não promoveu o meu bem. Foi pecado. Né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes, em nome de falar a verdade é para ser dita, a gente pode também estar pecando contra o nosso irmão. Outra coisa que o 9º mandamento nos adverte: quando eu julgo mal a atitude de meu irmão. O 9º mandamento nos proíbe de interpretar mal as intenções, palavras e ações das pessoas com suspeitas malignas. E isso aí acontece todo domingo na sua igreja. Você chega cheia de amor para dar e falar: oi, Maria! E a Maria passa direto. E aí você fala: ela não gosta de mim. Ela não está nem aí pra... A Maria nem te viu. Ela não viu você passar. Ela estava com a cabeça cheia de problema. Mas nós suspeitamos mal e julgamos mal a atitude dos nossos irmãos, muitas vezes. Isso é pecado contra o 9º mandamento. A gente precisa ter cuidado com isso. O Catecismo Comentado diz assim: essa expressão não se refere a uma suspeita lícita, baseada em indícios plausíveis, mas em uma suspeita imprópria, não fundamentada em provas, antes procedente do auto-engano ou da nossa ávida disposição
em acreditar de pronto em alguma coisa má sobre os outros. Por causa do nosso coração pecador, estamos sempre prontos a interpretar da pior maneira possível a conduta dos outros, quando talvez os fatos verdadeiros sobre o caso pudessem ser explicados de uma maneira mais caridosa. Mas a gente interpreta sempre da pior parte. Quando eu estava escrevendo esse texto para Mulheres Piedosas, aconteceu um negócio comigo que eu falei assim, pronto, é isso, cabe nisso aqui. Eu estava saindo um dia, correndo como sempre, ligada no 220, corri e vesti uma blusa vermelha. Era a primeira que tinha na minha frente. E aí fui lá, passei um negocinho na cara, passei uma sombra azul. E aí na hora que eu estava saindo, derramou alguma coisa na minha blusa vermelha. Eu corri lá, peguei a primeira que estava no armário e vesti. Quando eu cheguei na igreja, uma moça da igreja olhou para mim e falou, uau, toda gata, blusa azul com sombra azul. Aí quando ela disse isso, eu falei, não foi isso que aconteceu. Ela não teve maldade nenhuma no comentário dela. Só estou querendo mostrar para vocês que às vezes a coisa é completamente diferente daquilo que você está pensando. Então essa moça podia dizer, eita, Simone, tá que tá, né? Só sai agora se a blusa combina com a sombra. Agora deu. Né? Se não for assim, tá se achando. E aí, menina, tu viu Simone? Simone já foi mais humilde, né? Já foi mais... Agora só anda com a sombra combinando com a camisa. Não foi. Isso é uma bobagem. Mas a gente faz tanto isso, gente. Como a gente faz isso? Eu tinha uma amiga que ficou viúva. E o marido dela ficou doente muito tempo, e ela cuidou do marido com muito amor, e quando o marido finalmente faleceu, ele já estava numa luta muito dura, e em menos de um ano, ela já estava casada novamente, com um homem crente, joia, tudo certinho. Eu ouvi vários comentários, muito maldosos, vários comentários, do tipo, rapaz, em um ano não dá tempo não de conhecer outra pessoa não, já devia ter alguma coisa rolando. Infelizmente eu ouvi muito, não foi de 2 nem de 3 pessoas. A pessoa não sabe nada da história, só ouviu assim, o marido dela morreu, ela casou de novo, ponto. Então ela já montou uma história, gente, mulher é dureza para fazer isso, né? A gente faz isso demais. E aí as pessoas já estavam achando, não sabiam de nada da vida dela, não sabiam que ela era uma mulher crente, piedosa, temente a Deus, que quando ela conheceu esse outro homem depois do marido ter morrido, ela sofreu muito pensando, será que está certo, será que não está certo, será que eu vou dar bom testemunho, será que não vou? Uma mulher crente, temente a Deus, não está fazendo nada de errado. E as pessoas imputaram o pecado a uma atitude justa dela. E a gente, quando ouve e não defende, a gente também está quebrando o 9º mandamento, porque a gente tem vergonha, né? Porque a gente não quer se meter, né? A gente não quer defender, a gente também peca contra ela. Quão distante da verdade a gente pode estar muitas vezes, né? Mas a gente acha que a gente sabe. Vamos lá. Por que é pecado a má interpretação das palavras, intenções e ações? Porque imaginar as intenções, as palavras e as atitudes dos outros, intencional ou conscientemente, é o mesmo que mentir sobre elas. Esse é um pecado bastante comum, mas os crentes em Cristo deveriam se envergonhar de agir assim. Se alguém sobressai em alguma causa boa, não temos o direito de acusá-lo de ambição egoísta. Se alguém se opõe à maneira específica de se realizar um bom propósito, não devemos tirar a conclusão de que ele se opõe àquela boa causa por um favor do mal oposto, em favor do mal oposto. Infelizmente, esse princípio é quase sempre desconsiderado e crentes sinceros são acusados de serem a favor de várias formas de mal por não concordarem totalmente com os outros quanto aos métodos que devem ser usados para combater o mal. E uma coisa que a gente dificilmente faz é dar o benefício da dúvida. A gente não faz isso. A gente ouve alguma coisa, a gente tira as nossas próprias conclusões sem ter dados para isso, sem saber de nada da história. A gente bate o martelo e a gente diz, quantas de vocês já não disse isso sobre alguém? Fulano é isso. Ele é orgulhoso, ele é mentiroso, a gente cunha os adjetivos e dá taxa, né? Por causa de uma situação que a gente viu só
o exterior, mas a gente não sabe absolutamente nada do que aconteceu de verdade. Fale com a pessoa certa. É o remédio para isso. Você acha que tem alguém que está de cara virada para você na sua igreja? Você acha que tem alguém que todo domingo a Maria passa por você e não fala com você? Vai falar com ela. Pergunta para ela se tem alguma coisa acontecendo. Muito melhor do que você ficar alimentando suspeitas que podem ser indevidas. Então, você tem alguma coisa para tratar com alguém? Você tem alguma coisa... Talvez essa seja a coisa mais difícil da gente fazer. Você tem alguma coisa para falar de alguém? Fale para ela. Isso interessa só a ela. Não interessa às outras mulheres da sua igreja. Interessa só a ela. Né? É muito mais simples você resolver os problemas assim que eles começam. Né? Se logo nós iniciamos uma contenda com aquilo que a Bíblia manda, quantas chances nós temos de resolver o problema? Né? Quando a gente fala diretamente com alguém que a gente está com problema, às vezes você está pensando besteira, você está encaraminholando a tua cabeça, não é nada disso. E aí, um bom papo, você vai ver, eita, estava redondamente enganada. Né? Então a gente precisa falar com a pessoa certa. Provérbios 25:9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras os segredos de outrem. E olha, essa é uma atitude que fortalece laços. Essa é uma atitude, em vez de ficar, eu acho que ele disse, eu acho que ele está pensando, eu acho que ele está pensando o que eu estou pensando, nunca tem um bom futuro. Chega para a pessoa e fala, o que está acontecendo? É isso que não é isso que está acontecendo. Beleza, a gente resolve ali a história. Né? Esse é o melhor caminho. Né? Olho no olho. Será que a medida que eu uso para mim é a mesma medida que eu uso para medir os meus irmãos? Temo que não. Será que você agrava as faltas dos seus irmãos e ameniza as suas? Conhece aquele ditado? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Né? Então, para os meus, para aqueles que eu amo, tudo bem, mas para aqueles que não, o negócio fica sério. Né? Repare se isso não acontece facilmente com você também. Se eu me atraso para o culto, eu tenho razões plausíveis. Se é o meu irmão que se atrasa, ele é responsável com o horário. Se eu estou com dívida, eu estou com problema financeiro. Né? Eu recebo muito menos do que eu devia. Se é o meu irmão, ele é descontrolado. Né? Se é comigo, é porque o país está em crise. Né? A culpa é da Dilma. Né? Mas se é o meu irmão, ele não sabe lidar. Se eu me irrito e perco o controle, é porque eu estou numa fase difícil, eu estou de TPM. Né? Então eu posso perder o controle. Mas se o meu irmão altera a voz, ele não tem domínio próprio. Né? Então nós deveríamos ser misericordiosos e complacentes com os nossos irmãos como nós somos conosco. A gente acha desculpa para o nosso pecado muitas vezes. Né? A gente sabe que a gente peca e a gente tenta explicar o porquê que a gente pecou, mas a gente não faz isso com o nosso irmão. Né? Mas a gente devia. O que significa agravar as pequenas faltas e por que isso é errado? Significa considerar as pequenas falhas ou faltas dos outros como mais sérias e mais importantes do que de fato são. Às vezes a gente faz um cavalo de batalha por causa disso aqui. Né? Um pecado dos outros, claro. Do nosso não, do nosso a gente passa por cima. Mas dos outros é um negocinho desse tamanho, a gente faz enorme. Não devemos chamar o branco de preto, nem o preto de branco. Não devemos falar das faltas das pessoas como se fossem virtudes ou como se fossem faltas nenhuma. Contudo, é errado considerar as pequenas faltas das pessoas como se fossem questões grandes e sérias. A palavra do nosso Senhor em Mateus 7, de 3 a 5, deveriam servir para nos lembrar que temos falhas graves em nós mesmos, que deveriam ter a nossa atenção antes de nos aplicarmos à tarefa de corrigir as faltas menores na vida dos outros, né? Lembra da história do cisco e da trave? É mais ou menos isso. Outro conselho para que a gente não quebre o 9º mandamento. Se tiverem que saber de alguma coisa que não seja por você. Mas isso é verdade, eu preciso avisar fulano. Né? Nós que somos esposas de pastores, rodamos o mundo, né? Moramos aqui, depois moramos ali, passamos por várias igrejas, né? E geralmente quando você chega numa igreja, a primeira coisa que te falam é: cuidado com a Cláudia, com a Maria e com a Aninha. Cuidado. Se liga na parada. Fulano, fulano e fulana
são assim, assim, assado. Gente, a gente precisa descobrir isso por nós mesmas. E outra coisa, quando você vai dizer para tomar cuidado com a Aninha, você vai estar falando para aquela amiga de uma experiência sua, que envolve uma série de singularidades que só aquela situação teve. E você está falando da sua interpretação dos fatos. O que você está falando pode não ser verdade absoluta. Então, cuidado com isso. Se alguém tiver que saber do defeito dos outros, que não seja por você. Você não seja o veículo de mais notícias o tempo todo sobre a vida dos outros, principalmente, né? Outro problema é quando nós fingimos com a língua. Tem uma história que eu gosto muito, que eu morro de rir sempre que contam. A diferença entre um grupo de homens e um grupo de mulheres. Não quero crer que seja o nosso caso, né, meninas? Não é, estou falando de mulheres do mundo, mulheres descrentes, né? Diz que se tem um grupo de mulheres reunidas, conversando, e chega Ana Luísa. Ana Luísa vem chegando e as meninas falam: Aninha, que saudade, beija, pé linda, você tá linda, como é que estão as crianças, coisa fofa, né? Aninha vai embora, você fala: menina engordou, não foi? Tá uma baleia. Não, menina, aqueles meninos dela são atentados, viu? Atenta. E aí são homens que estão reunidos e vem Carlos. Quando o Carlos vem vindo, os homens reunidos falam: ei, que tu tá gordo mesmo, ficou careca, né, seu velho? Tá assim, tá assado, tá precisando fazer um regime, E ele vai embora, um bate no ombro do outro e fala: cabra bom, né? Gosto desse cara. Né? Eu morro de rir quando eles falam isso, mas dá vontade de rir não, porque é sério. Não é? É assim. Agora, isso é pecado, porque a gente está mentindo. Provérbios 26, 23 diz assim: como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Então a gente precisa atentar quanto a isso. Quer uma dica? Fale de alguém, faça isso, escreve na geladeira, faça isso do seu lema. Escreve na geladeira se você tem dificuldade com esse pecado. Só fale de alguém alguma coisa que você falaria tranquilamente na presença dela. Não fale nada de outra pessoa que você teria vergonha de falar na frente dela. Gente, isso é um exercício para a vida toda. A gente vai morrer tentando fazer isso, mas a gente tem que lembrar. Só diga, porque quando você vai dizer isso, se você pensar que tudo que você vai dizer daquela pessoa, você diria se ela estivesse na tua presença, você vai pensar sobre aquilo. E aí você vai pensar: será que é justo o que eu estou falando? Será que é certo o que eu estou falando? Será que eu estou sendo justa na medida correta? Será que eu não estou sendo pesada demais? Será que eu estou escarnecendo dela? Será que eu estou sendo má no meu comentário? Eu vou avaliar porque a pessoa está ali. Mas quando a pessoa não está, eu perco esses freios, né? Então esse é um bom parâmetro para que a gente não caia nesse problema. Tirem as crianças da sala. Agora eu vou falar especialmente para aquelas que são esposas de líderes na igreja. Esse é um problema muito sério que a gente enfrenta, porque muitas vezes os nossos maridos que são pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, que estão lidando com os problemas da igreja, chegam em casa e precisam contar para a sua auxiliadora idônea o que está acontecendo com determinada família da igreja. E aí ele quer orar com a sua esposa, ele quer conversar com ela, ele quer pedir o conselho dela. E a gente faz isso na frente dos filhos, muitas vezes. Não pode, gente. Sabe por que não pode? Por várias razões. Primeiro que o seu filho não tem idade nem maturidade para ouvir as histórias. Porque esposa de pastor ouve história, né, gente? A gente ouve cada história. Cada história que vocês não acreditam. Criança, ela não tem maturidade, ela ainda não sabe o quão pecaminoso o coração humano é, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado porque eles não são os líderes da igreja. Eles não têm idade ainda para carregar o peso que um líder da igreja carrega, que o pastor da igreja carrega, que os presbíteros carregam. Ele não precisa sofrer com os casais que estão prestes a se separar na igreja. Ele não precisa sofrer por isso, porque às vezes eles não se separam, né? E aí aquela criança vai vivendo aquilo tudo. Mesmo com filhos crescidos, segredos confidenciados ao pastor e à sua esposa não são segredos da família. São segredos do pastor, que algumas vezes ele compartilha com a sua esposa, outras não. Não é um assunto da família, gente. Reunião de conselho não é reunião para ser debatida na mesa do jantar com a família inteira.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho um filho que quando ele era pequeno, ele era muito curioso. E aí era muito engraçado, porque às vezes o Oreb estava pregando e ele sentadinho do meu lado. Ele tinha uns 8 anos. E aí, nem vou falar que é o Israel. E aí, o Oreb falava, dava um exemplo, né? Sei lá, um casal, assim, assim. Aí ele fazia, mãe, quem é? Aí eu falava, vira pra frente, moleque. Aí ele ia contar outra coisa. Eu falava, mãe, depois tu me fala, cala a boca, Israel. E quando acabava do culto, Israel vinha, mãe, papai estava falando de quem? Doido pra saber, doido pra saber. Isso é natural. Agora, a gente não pode ceder a isso. A gente não pode ceder a isso. A gente não pode ceder à tentação de quando a gente tem filhos e a gente está insatisfeita agora falando para os membros da igreja, né? Não estou satisfeita com o meu pastor, não estou satisfeita com a pregação dele, não estou satisfeita com os rumos que o conselho está tomando, que a igreja está tomando, e aí eu saio do culto da manhã e em volta da mesa do almoço, qual é o prato? O pastor. A família do pastor. O conselho da igreja. Na frente dos nossos filhos. Então a gente precisa ter cuidado com isso, gente. Porque a gente, além de tudo, está contaminando o coração deles. Além de tudo, a gente está dando mau exemplo para eles. Muitas vezes a gente está dando mau exemplo para eles. Porque se a gente tem a possibilidade de falar da vida de todo mundo, por que ele também não pode? Né? Por que isso não pode ser público? Já caminhando para o final, eu vou pular, porque não vai dar tempo. A quebra do mandamento e as redes sociais. Então, aquilo que era difícil ficou mais difícil ainda. Porque agora a gente está escondido atrás de uma tela. Né? Então, se antes a gente já tinha problema com a língua e não ser caluniadoras, agora com a rede social a coisa ficou ainda mais complicado. Porque a gente pensa que não tem ninguém ali atrás. E aí, eu vou dar umas dicas para você. Primeiro, nunca use a rede social para mandar indireta. Não dá indireta, gente. Você quer falar com alguém? Vai lá e fala com a pessoa. Fala pessoalmente, fala olho no olho. Nunca, nunca, nunca use as redes sociais para fomentar inimizade entre os irmãos. Tem gente que é especialista em tirar print do que fulano disse sobre fulano e mandar para o ciclano. Rapaz, tu viu o que falaram de você essa semana, não viu? Olha aqui, estou mandando para você agora, dá uma olhada lá no WhatsApp. Né? Também é quebra do 9º mandamento. Não quer errar? Cerre seus lábios. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Pense comigo quantas vezes você sofreu por falar demais. Quantas vezes você se meteu em enrascada, disse para fulano o que ciclano disse, e o ciclano foi lá tirar satisfação com fulano, e você ficou numa situação terrível. Quantas vezes você falou demais e sofreu por causa disso? Então, o melhor que a gente pode fazer é fechar a boca. E o contrário disso, essa é a maneira negativa que nós devemos parar de fazer. O que nós devemos trocar essa atitude pelo quê? Usando a língua para edificar. Precisamos usar as nossas palavras como joias preciosas, gente. Para acalentar, para edificar, para construir. Esse deve ser o nosso alvo como mulheres que temem a Deus. Né? Provérbios 10, 21 diz assim: o lábio do justo apacenta muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A boca do justo, Provérbios 10, 32, produz sabedoria. E o texto de Efésios 4, 29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse é algo que a gente deve perseguir para as nossas palavras. Tudo que a gente for falar para alguém, a gente deve pensar: transmite graça, edifica, tenho necessidade de dizer isso. Né? O sentido de transmitir graça é conforto, admoestação, tudo que coopera para a salvação. É isso que a palavra de Deus exige de nós, que da nossa boca saiam palavras que cooperem para a salvação,
dos nossos irmãos. Mas e quando a gente está do outro lado? E quando falam mal de mim? Quando eu sou o alvo? Aí dói, né, gente? Aí dói. Não dói tanto quando a gente fala dos outros, mas quando falam da gente, dói. Olha como é que a gente é ruim, né? Podem falar de nós com razão ou sem razão. Se estão falando de você com razão, porque você pecou, então, gata, segura o tranco. Se é com razão, não tem o que fazer, né? É aquilo que 1 Pedro 4, 14 e 15 fala: não sofra nenhum de vós, porém, como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Você está sofrendo porque estão falando mal de você? Se é com razão, aguenta o tranco. Se estão falando de você sem razão, o nosso exemplo é Davi. Né? O que acontece no Salmo 139? Davi está sendo acusado de uma coisa que ele não fez. E aí ele usa como pretexto a onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele usa como pretexto a onisciência de Deus. E ele vai dizendo: o Senhor me conhece, o Senhor me fez meus ossos, a substância ainda informe. Onde eu vou, o Senhor está. Se eu subo, se eu desço, o Senhor lá está. Ele usa esse argumento para dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu não errei nessa situação. Mas ele termina o salmo dizendo assim: olha dentro de mim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que Davi está falando? Senhor, desse pecado eu não tenho culpa, mas eu devo ter de outros. Né? Então essa deve ser a nossa atitude quando falam mal da gente, quando acham que a gente disse uma coisa que a gente não disse. A gente não tem que ficar correndo atrás de um por um que fez isso e falar: não, fala mal de mim, vou te levar para o conselho da igreja. Às vezes até tem situações que requerem isso mesmo, né? Mas a gente não deve ficar tão consumido com a nossa justiça própria que a gente peque contra o Senhor. E por último, que o nosso coração tratado seja mestre dos nossos lábios, é o que diz Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre da sua boca, o coração do sábio, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter controle sobre as nossas palavras. Que as nossas palavras sejam palavras de conforto, sejam palavras de consolo, sejam palavras piedosas, sejam palavras que defendam os nossos irmãos, sejam palavras que guardem a honra e a reputação dos nossos irmãos. Né? Que o nosso coração sábio seja mestre da nossa boca e que a gente não tenha que sair catando os cacos depois, né? Das coisas erradas e ruins que a gente falou. Não tem que passar pela vergonha de chegar para algum irmão e pedir perdão porque difamou, porque falou mal dele, porque espalhou inverdades. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesse item, que é um item que nos afeta tanto como mulheres, nós contemos com a graça e com a misericórdia do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, são tantas verdades que nós nos assustamos, porque não temos condições, ó Deus, de sermos aquilo que o Senhor exige de nós, ó Deus, se não for pela Tua graça, se não for pela Tua misericórdia, se não for o Senhor cuidando não só das nossas palavras, mas das nossas intenções quando usamos as palavras. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que os nossos lábios, como mulheres piedosas, como mulheres que querem agradar e temer ao Senhor, seja para construir o Teu reino, ó Deus. Sejam palavras que edifiquem, sejam palavras, ó Deus, que sejam temperadas com sal, que sejam palavras, ó Deus, que glorifiquem o Teu nome, que em todo tempo a glória do Teu nome esteja em vista, ó Pai. Que em todo tempo, em tudo aquilo que pensamos, em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que fazemos, estejamos com a nossa mente no porvir, estejamos com a nossa mente em Cristo, e que tudo que fizermos, ó Deus, como a Tua palavra fala, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, ó Deus, que seja tudo para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, ó Deus, precisamos do Teu socorro e do Teu auxílio nesse quesito. Precisamos aprender a obedecer o novo mandamento, porque não temos feito isso, Pai, como mulheres. Temos nos deixado levar, ó Pai, pela nossa inconsequência muitas vezes. Tem misericórdia de nós. No nome santo de Jesus. Amém.